Para quem não conhece, o Juliano é esse cara daqui, me ajudou muito na conclusão desse trabalho. É, vai ser sobre a hipótese estacionário, que é uma hipótese simplificadora para a cinética química. E é isso, vamos começar, né? Esse daqui é um QR Code para, se alguém quiser ver, que vai ter o PDF do TCC para vocês acompanharem. Se tiver alguma parte vocês ficarem mais em dúvida, vocês podem dar uma olhada. Enfim, eu vou começar fazendo uma distinção do que seria a termodinâmica para a cinética química. Enquanto a termodinâmica ela vai meio que estudar se a reação vai ocorrer analisando o ΔG da reação, que é a energia livre de Gibbs, e se a energia livre de Gibbs for negativa, a reação vai ser espontânea. A cinética química vai se atentar a ver como a equação ocorre, quais etapas que ela tem, e quão rápido, principalmente, essa reação vai ocorrer. E essa parte do quão rápido vai ser o foco dessa apresentação de hoje. Enfim, aí a cinética química vai estudar a velocidade das reações, os mecanismos reacionais, eu botei um mapinha aí para meio que, né? E os fatores de influência, que esse daqui, o principal, vai ser a temperatura, que é o fator que mais influencia as velocidades das reações, principalmente. Enfim, inicialmente a gente tem que ver como começou a cinética química, começou com esse Ludwig Wilhelm. Ele começou a estudar a hidrólise da sacarose, né, que é o açúcar de mesa, e ele usou um polarímetro, e com esse polarímetro ele conseguiu diferenciar o que era reagente e o que era produto. E com isso ele conseguiu analisar como o reagente estava virando produto, qual a velocidade que isso acontecia, que era um diferencial da época, que não existia isso ainda, entendeu? E aí, ou seja, com esse estudo, ele conseguiu montar a primeira equação para uma velocidade de uma reação. E aí, ou seja, a equação que ele formou é essa, que o V vai ser igual à constante cinética, que vai depender da ordem da reação, principalmente, vezes a concentração dos reagentes elevado aos coeficientes. E aí, se vocês conseguirem analisar aqui, ó, essa daqui é a mais simples. Porém, tem algumas em que o nome é autocatálise, que é quando os produtos eles envolvem para a equação da velocidade. E aí eles também vão para a equação. Esses daqui, alfa, beta, tem o delta aqui, eles são as ordens. Essas ordens a gente define experimentalmente, como está escrito nessa parte daqui. Já esse daqui, esse H+, eu botei como se ele fosse um catalisador, porque tem algumas equações que o catalisador vai entrar para a equação da velocidade. E aí é isso. Aí a velocidade global a gente define assim, a gente pega o dA por dt, que é a velocidade em que o A está se transformando em produto, ou, por exemplo, o dC por dt é a velocidade que o C está virando produto, entendeu? Porque ele não existia inicialmente, né? E aí a gente multiplica, a gente, no caso, divide pelo coeficiente dele e a gente descobre a velocidade global da reação. E isso tem que ser igual para todos, entendeu? Esse sinal de menos aqui é porque, como eles são reagentes, eles estão virando produtos, ou seja, eles estão diminuindo com o tempo, né? Pronto. Isso daqui é um gráfico da concentração pelo tempo. E isso daqui são dois intervalos de tempo distintos. Quando você pega esse primeiro intervalo aqui, ó, de aproximadamente 0,25 a 10, você percebe que esse ângulo θ vai ser maior do que esse ângulo alfa aqui, que vai no intervalo de 0,5 até 5. E aí, ou seja, fazendo aqui, ó, fazendo a conta da velocidade que a gente tinha feito antes, você lembra dela? Que a gente botou o dA por dt. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui vai ser o dx, né, que vai ser o x10 menos o x0, dividido pelo dt, que é 10 menos 0. Aí a gente descobre a velocidade. Aqui está com sinal negativo, por quê? Esse ângulo aqui, na verdade, é um ângulo de inclinação suplementar dele, né? É o 180 menos o θ, por isso que está negativo. Mas aí fica menos tangente de θ, fica menos. Aí vai cortar no final, né? Por isso que eu botei o módulo aqui. E aí, ou seja, como a tangente do θ vai ser maior que a tangente do alfa, a velocidade de 0 a 10 vai ser maior que a velocidade de 2 a 8. Isso é a velocidade média. Além disso, tem como a gente estudar também a velocidade instantânea, que como que a gente faz? A gente escolhe um ponto, perceba que aqui eu escolhi o mesmo ponto, o 5 lá, você lembra acho que era o alfa. E aí a gente faz a reta tangente a ele, e aí vai acabar dando esse ângulo beta aqui. Com isso a gente faz aquela mesma conta, né, dx por dt, e aí a gente vai descobrir a velocidade nesse ponto aqui.
Porque perceba que essa velocidade vai mudando com o tempo, entendeu? Não vai ser uma constante. E aí, ou seja, você pegando aquela equação que eu falei lá, velocidade vai ser igual a K vezes o A, vezes a concentração do reagente elevado aos coeficientes. E aí a gente consegue integrar essa equação para descobrir, por exemplo, como que seria a concentração dessa espécie em um tempo, sei lá, 10 segundos, 20 segundos. E sabendo K, a gente consegue isso, entendeu? E aí, ou seja, essa reação de ordem zero é uma reação tipo, meio estranha assim. Por quê? Porque você pode adicionar reagente e não vai mudar a velocidade, entende? Porque a velocidade, né, o dA por dt, isso aqui é a velocidade de A, vai ser só igual ao K, entendeu? Tipo, você pode botar, sei lá, 1000 mols de reagente, não vai mudar nada. É tipo, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem genérico. Eu pego essa cadeira aqui, aí há uma reação, por exemplo, né? A reação vai ser eu chegar nessa cadeira, sentar aqui, pronto, levantar, sabe? Isso é uma reação química, é um exemplo. Aí eu chego lá para vocês e peço assim, pô, bora botar 1000 pessoas nessa sala aqui, nesse auditório. Essas 1000 pessoas para sentar. Quantas cadeiras tem aqui mais ou menos? Umas 100, né? Umas 100. Vai ficar 900 pessoas em pé. E não vai mudar nada a velocidade, entendeu? Porque vai estar 900 pessoas lá, vai ter reagente, muito reagente, mas não vai conseguir transformar em produto. Porque as pessoas, tipo, não vai mudar a velocidade da reação, sabe? Resumidamente é isso. Pronto. Aí dá para fazer a mesma coisa com a ordem 1, né? E aí fica aqui o Ln de A igual a Ln de A0 menos Kt. E com a ordem 2 dá para fazer a mesma coisa. Integrando, tal, tira o K da integral, e aí resulta nessa equação. Eu também fiz para uma constante, para a ordem alfa diferente de 1. Porque se você botar alfa igual a 1, você percebe que não vai dar essa mesma equação daqui. Isso por causa dos limites e tal. Mas, para qualquer alfa diferente de 1, botar alfa igual a 3, igual a 10, igual a 20, essa equação funciona, entendeu? Que é igual a negócio aqui, é 1 menos alfa, tal, e aí dá tudo certo. Aí eu coloquei também aqui os gráficos, né, da reação. Por quê? Porque a parte mais importante da cinética nessa parte é para a gente estudar as ordens da reação. E como é que a gente descobre, tipo, a ordem? Tem duas formas. Primeiro eu botei ali que dá para descobrir experimentalmente, e tem outra forma também que dá para descobrir pelo gráfico. Que, ou seja, essa equação aqui é a da ordem zero. Vocês se lembram? Está todo mundo lembrado? Está lembrado, José? Está lembrado. Essa equação aqui é a da ordem zero. E aí, ou seja, quando você pega ela, você percebe que esse A aqui, ele é o Y, né? Esse A0 aqui é tipo o N. Esse K aqui é tipo M e esse T é o X, né? Aí fica tipo Y igual a MX mais N. E aí fica uma reta, sabe? E aí, ou seja, quando esse alfa vai ser menor que zero, aí o gráfico fica nessa forma aqui. E quando esse alfa vai ficar maior que zero, aí o gráfico vai ficar dessa forma. Aí dá para você analisar a ordem só vendo esse gráfico. E aí, por exemplo, se eu pegar outro gráfico aqui, ó, do Ln de A pelo tempo, que é o da ordem 1. Se ele ficar uma reta, aí a gente sabe que é a ordem 1, entendeu? E é a mesma coisa, se o alfa for menor que 1, vai ficar para cima dessa reta, se o alfa for maior que 1, vai ficar para baixo dessa reta, igual foi da última vez. Aí, pronto, para a ordem 2 já é meio diferente. Por quê? Porque perceba que é 1 sobre A. Aí, quando, no caso, o tempo aumenta, aí esse 1 sobre A vai aumentar também, né? Porque a concentração vai diminuir, aí como está embaixo, aí vai crescer. Aí, ou seja, dá para fazer a mesma coisa. Quando o alfa vai ser igual a 2, aí vai virar uma reta. Alfa menor que 2, a reta, tipo, a curva vai ficar em cima dessa reta. O alfa maior que 2 vai ficar embaixo dessa reta. Aqui eu fiz esse gráfico eu fiz em LaTeX, né? Eu fiz uma organização aqui, para vocês perceberem que quando eu tenho um gráfico de A por T na ordem 0, vai resultar numa reta. E aí dá para descobrir a ordem. Quando eu tenho um gráfico de Ln por A vezes T na ordem 1, aí também vai ter uma reta. E quando eu tenho 1 sobre A vezes T para a ordem 2, também vai ser uma reta. E isso pode fazer para todas as ordens que você quiser. Ordem 3, ordem 4, ordem 5. Todas elas você botar aqui, e quando você botar a ordem certa para o gráfico certo, vai dar uma reta obrigatoriamente. Pronto, isso aqui foi só para representar a meia-vida. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte de meia-vida, porque não vai ser importante para a hipótese que eu vou comentar no final.
Essa parte inicial eu estou falando para tipo, para adequar as pessoas a parte da hipótese que vai precisar usar esses conceitos. Como a parte de tempo de meia-vida não vai, aí eu não vou aprofundar muito. Mas, resumidamente, você percebe que a meia-vida ele vai diminuindo. Tipo, eu tenho 1 mol. Aí a primeira meia-vida vai dar 0,5 mol, depois 0,25. E aí vai passando. Aí você percebe o quê? Eu vou voltar aqui, ó. Essa equação aqui é da ordem 1. Se você trocar esse A aqui por A0 sobre 2 e você jogar esse K dividindo, você vai perceber que vai ficar, o tempo de meia-vida vai ser Vn de 2 sobre K. E aí você percebe, Vn de 2 é uma constante, K é uma constante. O tempo de meia-vida de ordem 1 também vai ser uma constante, sabe? Nunca vai mudar. E aí, mas também essa é a única ordem que o tempo de meia-vida é constante, o resto todas vão mudar, obrigatoriamente. Uma passada aqui. Pronto. Isso daqui foi para explicar a energia de ativação. Mas vocês vão perguntar assim, pô, o que é energia de ativação? Por exemplo, para uma reação acontecer, não é simplesmente você botou aqui, sei lá, um carbono com 2 oxigênios vai dar um CO2. Não existe isso. Você precisar pegar esse carbono e oxigênio, você vai precisar dar uma energia mínima para esses dois reagentes virarem esse produto, sabe? E é isso que é energia de ativação, é como se fosse uma moeda que você tem que pagar para a reação acontecer, sabe? E aí, por exemplo, aqui, eu vou passar mais um pouquinho, calma aí. Pronto. Essa daqui é a equação de Arrhenius. Acho que a maioria das pessoas aqui conhecem, viu no ensino médio e tal. A energia de ativação é essa daqui, ó. E aí, ou seja, nessa equação, ele demonstra duas coisas. Primeiro, que quanto maior a energia de ativação, menor vai ser o K, né? Porque isso daqui vai jogar para baixo, o K vai dividindo, menor vai ser o K. No caso, maior vai ser o K. E o T, quanto maior o T, menor vai ser o K, porque a reação vai ser difícil de acontecer, entendeu? Pronto. Aí, isso daqui é a parte de teoria de colisão. O que é que isso aqui significa? Eu tenho aqui o gráfico de distribuição normal de Maxwell-Boltzmann, e aí vai ter duas equações. No caso, a mesma reação acontecendo no frio e no quente. E aí você percebe o quê? Isso daqui é a porcentagem do reagente que vai reagir nessa dada reação. Você percebe o quê? Isso aqui é energia de ativação. Você percebe que quanto mais quente acontece a reação, mais porcentagem dele vai reagir. Por exemplo, falar que isso aqui vale, sei lá, 50. A porcentagem de 50% reagiu. Esse daqui do frio, só tipo 20% reagiu, entendeu? Ou seja, ele demonstra, está afirmando a equação de Arrhenius, né? Que a equação de Arrhenius falou, quanto mais quente, mais vai reagir. Aqui está falando a mesma coisa, só que em forma de gráfico. Isso daqui é demonstrando a orientação que a reação tem que ocorrer para ela conseguir acontecer. Por exemplo, se você pegar o CO e botar com um O2 e bater dessa forma, não vai dar certo, entendeu? Você tem que, tipo, bater o C com o O, tá ligado? Então, tipo assim, tem que ter a orientação correta, energia correta e distribuição correta. Aí, ou seja, nesse caso aqui não teve reação, porque a colisão foi ineficaz, né? E nesse segundo caso teve reação e formou o CO2 lá que ele estava almejando. Pronto. E aí, com isso, o que acontece? Você tinha a equação de Arrhenius que explicava de uma forma simples o que é que estava acontecendo ali, entendeu? Que com o aumento da energia de ativação, a temperatura, tudo isso. Só que aí eles pensaram, porque a equação de Arrhenius veio antes da teoria das colisões, né? Só que eles pensaram, agora tem a teoria de colisões, o que é que muda nessa equação de Arrhenius? E aí fizeram esse modelo. Só que esse modelo aqui só serve para reações bimoleculares. E para equações com trimoleculares, quadrimoleculares, é muito mais complexo. Porque, imagine, para essa reação ocorrer, uma bimolecular, tem que ser um choque de duas coisas. Isso é muito mais simples, concorda? Porque, por exemplo, você já viu alguma vez na sua vida, na rua, assim, um choque de 3 carros ao mesmo tempo? Tum, tum, tum. Não existe, sabe? É muito difícil, pô. Tipo, você vê o choque de 2 carros, você pode até ver, tipo, choque de 3 carros, mas, tipo, um batendo no outro e o outro batendo no outro. Mas os 3 ao mesmo tempo, na mesma distribuição, no mesmo lugar, é muito difícil, entendeu? E é o que acontece aqui. E aí, ou seja, eles botam aqui, isso daqui é massa reduzida, tal, tem um monte de constantes, mas o importante é que tudo isso daqui
isso aqui é o número de Avogadro, isso aqui é a constante cinética e tal, temperatura, mas tudo isso aqui vai se reduzir ao equivalente ao fator exponencial da equação de Arrhenius, que eu tinha comentado anteriormente. Esse aqui, o E elevado a menos EA por RT, já tinha na equação de Arrhenius. Aí pronto. Esse gráfico daqui eu desenhei em LaTeX também. Ele representa uma reação exotérmica. Por que ele representa uma exotérmica? Porque os reagentes aqui, eles estão com mais energia do que os produtos, percebe? Por isso que a seta do ΔH está negativa. E aí também eu representei a energia de ativação de ida, que eu tinha comentado anteriormente. E se essa reação aqui, ela tivesse ida e volta, fosse um equilíbrio, a energia de ativação de volta seria essa. Você percebe que no caso da reação exotérmica, a energia de ida de volta é muito maior que a de ida. E isso em todos os casos. Pronto. Aqui eu quis dar meio que fazer uma analogia, né, do que seria uma reação global, que a gente vai estudar agora. É como se fosse, tipo assim, você vai ter uma reação, a reação inicial, você vai ter a segunda reação, e aí você vai somar as duas, vai ter que dar a reação global que você espera. E aí, ou seja, é como se fosse uma viagem. Você, sei lá, sai de Salvador, pega uma escala em Guarulhos, vai para Fortaleza. Mas no final mesmo, você foi Salvador-Fortaleza, entendeu? Você não teve que, tipo, Guarulhos não tá lá na sua, tipo, seu destino final, sabe? Aí pronto. É importante também a gente comentar o que seria o que que determina a velocidade da reação, que é a etapa lenta dela. Por exemplo, você tem uma reação. Aí, se for uma reação com duas etapas, o que vai representar a velocidade dela é a etapa lenta. Mas se eu tiver só uma etapa nela, o que vai representar ela é a etapa, porque só tem uma etapa, entendeu? Mas, por exemplo, por que a etapa lenta determina a velocidade da reação? Por que isso acontece? Aí você imagina, eu botei essa analogia aqui. Você tem uma fábrica, eu botei uma fábrica de cookies, não pode ser fábrica de qualquer coisa, e, sei lá, para produzir a massa, juntar com o chocolate e tal, ele faz, sei lá, 200 quilos por dia. Sendo que para assar, não, ele faz tipo 1.000 quilos por dia. Sendo que para assar ele só assa 200 quilos por dia. E, ou seja, no final do dia, você obrigatoriamente só vai ter 200 quilos. Por quê? Porque você pode produzir um monte se você quiser, mas o que vai assar, o que vai produzir mesmo para o final, vai ser esses 200 quilos, entendeu? Por isso que a etapa lenta determina essa velocidade. Pronto. Aqui eu coloquei os tipos de reação. A reação que eu acabei de comentar é a reação elementar, que aí os próprios coeficientes vão ser as ordens da reação, né? Aí eu botei um exemplo aqui que acontece na natureza, né, do NO2 mais CO virando NO mais CO2. E a velocidade vai ser o K vezes a concentração do NO2 vezes a concentração do CO, que são os reagentes. E aí, ou seja, essa equação vai representar diretamente esse evento molecular que acontece. Vai ocorrer em apenas uma etapa, que é a que está representada no quadro. E essa lei de velocidade já pode ser escrita diretamente dessa equação. Aí isso daqui é o gráfico dela, né? Isso daqui é a equação que eu botei de exemplo, né? Aí você percebe esse coeficiente daqui é o mesmo daqui. E aí, esse daqui é uma exotérmica, elementar e é irreversível. Pode ser reversível também, mas eu botei irreversível nesse exemplo. Aí agora a gente vai falar de equilíbrio elementar. Ele acontece fica indo e voltando. O que é o equilíbrio elementar, né? É quando, tipo assim, a mesma quantidade que vai, ele volta. Ou seja, a velocidade de ida vai ser igual a de volta. E aí, ou seja, até a velocidade de ida aqui, que vai ser K1, né, que é esse daqui vindo, vezes a concentração de A elevado a alfa, vezes a concentração de B elevado a B. E a de volta vai ser analogamente igual. E aí, ou seja, eu botei esse exemplo aqui que acontece na natureza. Isso daqui é da decomposição do ozônio na atmosfera, né, que vira O2 mais o oxigênio molecular. E aí a velocidade de ida vai ser K1 vezes O2, vezes a concentração de ozônio vezes a concentração de O. E a velocidade de volta vai ser a mesma forma análoga. E, ou seja, o gráfico que representa ela, né? Esse aqui é o mesmo exemplo, praticamente. E aí é isso. Aí eu vou passar aqui. Pronto. E aí, o que os químicos criaram? Eles criaram uma constante de equilíbrio para determinar, né? Por exemplo, como que eu vou calcular a quantidade de mols que formou,
para fazer aquela tabelinha de equilíbrio e tudo mais. E isso a gente consegue com o quê? Com as constantes cinéticas. O K de equilíbrio vai ser a constante cinética de ida sobre a constante cinética de volta. E aí que a gente chega naquela equação que vocês conhecem, né? Porque se a gente pegar o KI aqui e isolar, ó, se a gente pegar o KI e isolar, entendeu? Porque vai ser, no caso, a constante de equilíbrio vai ser a velocidade de ida sobre a velocidade de volta, né? Só que aí vai cortar os dois, aí vai acabar resultando nisso. Pronto. Aí isso daqui é a parte, é o foco do trabalho de hoje, que é uma reação não elementar com intermediário. O que é uma reação não elementar? Acontece em 2 etapas, ou mais. E o que é intermediário? São muitas coisas que estão dentro das equações químicas que, tipo, entram no meio da equação e depois você não vê. Por exemplo, intermediário. Intermediário, ele aparece e ele some. Já o catalisador, você bota no começo da reação e ele aparece no final, entendeu? Aí por isso são coisas diferentes. Já o catalisador ele vai acelerar, o intermediário ele não tem a obrigação de acelerar nem desacelerar, ele tipo só tá lá por estar, sabe? Resumidamente é isso. E aí, ou seja, eu tinha falado mais cedo para vocês que a gente determina a velocidade da reação pela etapa lenta. Porém, vocês percebem aqui que eu não botei, tipo, qual a etapa lenta, qual a etapa rápida, eu não botei nada. Por quê? Essa hipótese estacionária ela vai ajudar a gente a estudar isso. Ou seja, eu tenho uma reação aqui, eu não sei se essa daqui é a etapa lenta, não sei se é rápida, não sei de nada. E aí, para determinar essa velocidade, o que é que eles fizeram? Eles, teve essa ideia aqui do Max Boldenstein, ele falou isso, né? Isso daqui saiu da boca dele. Mas, em português, né? Em português, para quem não sabe alemão, não sei se alguém sabe alemão aqui da plateia, tá aqui, ó. Que após um breve início, a concentração do intermediário se torna praticamente constante. Ou seja, se lembra daquele DADT que eu tinha falado no começo da apresentação, que era a velocidade de consumo do A, a velocidade de formação do C, essas coisas? Ele vai ser aproximadamente zero para o intermediário. E aí, ou seja, eu desenhei esse gráfico em LaTeX também, que ele vai demonstrar isso. Eu vou ter a concentração dos reagentes. Perceba que os reagentes começam com a concentração grande, que é quanto você coloca lá, né, na reação para acontecer. E vai decaindo. Os produtos começam com nada e vão subindo. Já o intermediário começa com nada também, porque ele se forma quando a reação inicia, né? E ele vai se tornando constante, o consumo dele. E aí, com isso, eles olharam várias reações e perceberam que isso era verdade. E aí, ou seja, com isso a gente consegue calcular a velocidade desse exemplo daqui. Como é que a gente vai calcular isso? Eu vou mostrar agora. Cadê? Pronto. Aí aqui, eu vou ter aquele exemplo que eu tinha botado. E como a variação do intermediário vai ser aproximadamente zero, eu posso escrever ela aqui. Como é que eu calculo a variação do intermediário? Eu pego a velocidade de formação dele na ida aqui, ó, que vai ser K1 vezes A vezes B. Só que aí perceba que ele também tá produzindo, né, o A mais B, porque está em equilíbrio. E aí, ou seja, tem que botar aqui, ó, menos K menos 1 vezes D vezes I. Só que perceba também que ele está sendo consumido aqui, né, para a formação desse C mais D, nessa segunda equação. E aí tem que botar também menos K2 vezes B vezes I. E isso vai ser aproximadamente zero. E aí, ou seja, a gente consegue colocar tudo aqui, isolando o I, e aí a gente chega nessa equação, né? Só isolar, tal, passar para o lado. E aí fica K1 vezes A vezes B, dividido por K menos 1 vezes D, mais K2 vezes B. E aí, passando para o lado, a gente consegue calcular a velocidade. Como que a gente vai calcular a velocidade? A gente vai escolher a mais simples de calcular. Por quê? Por que eu escolhi o DC por DT aqui, em vez de DA por DT, DB por DT? Por que eu escolhi isso? Porque perceba, o A aqui, se eu fosse escolher o A, o A ele está produzindo, ele está sendo consumido, ele está sendo produzido. Ou seja, são duas equações para o A. Para o B, são uma, duas, e ainda tem essa de baixo. Para o B são 3 equações. Para o D é a mesma coisa, 3 equações. O C é o único aqui que só tem uma equação. Ou seja, é muito mais simples a gente calcular a velocidade pelo DC por DT do que por DA por DT, DB por DT ou DD por DT. Aí, ou seja, usando DC por DT, que é K2 vezes B vezes I, que eu tinha comentado agora, né? Aqui, ó. K2 vezes B vezes I. E como a gente também tem
o resultado lá da concentração do I, a gente consegue chegar na velocidade racional, que vai ser K1 vezes A vezes B ao quadrado, K menos 1 vezes D, mais K2 vezes B. E aí, ou seja, a gente consegue também explorar os limites dessa velocidade racional. Por quê? A gente não sabe se a etapa inicial é a lenta ou se a segunda etapa que é a lenta. Porém, a gente analisando aqui, a gente consegue, tipo, meio que supor, entendeu? Por exemplo, se a gente chega lá e fala assim, vou supor que a primeira é a lenta. Então a velocidade vai ser essa, percebe? Ó. Se a primeira for a lenta, a velocidade vai ser K1 vezes A vezes B. Porém, se a segunda for a lenta, aí a gente vai ter que usar isso daqui. Por quê? Porque vai ficar muito mais complexo. Vamos perceber aqui, ó. Pronto. Aí se a segunda for lenta, que é quando K2B é muito menor que K menos 1 vezes D, aí a velocidade racional vai dar essa equação. Pronto. Esses daqui foram os dois químicos que meio que ganharam o Nobel em 56 por terem feito essa descoberta, que foram o Nikolai Semenov e o Creu Hirschwood, não sei falar o nome desse cara direito, mas isso daí. Aí vocês estão perguntando assim, na sua cabeça agora, eu tenho quase certeza, né? Rapaz, para que eu vou usar isso? Eu vou sair dessa porta aqui, por que eu quero saber da hipótese estar estacionário, para que eu vou usar na minha vida, por que ela é importante? E eu vou falar agora, as 3 importâncias dela. Reação de enzima e substrato, principalmente na equação de Michaelis-Menten, síntese produção de amônia, né, a síntese de Haber-Bosch, e a decomposição do ozônio na camada atmosférica. Pronto, primeira aplicação que eu vou falar vai ser a equação de Michaelis-Menten. Vocês percebem, se vocês fizerem a comparação com aquele exemplo que eu acabei de dar, é bem parecido, né? A mais B virando produto, e esse produto, que no caso vai ser intermediário, virando o segundo produto, né? E aí, ou seja, esse E ele representa a enzima, esse S ele representa o substrato, esse ES ele representa o complexo enzima e substrato, e esse P ele representa um produto qualquer, pode ser qualquer coisa, vai depender da enzima ou do substrato que vocês estão estudando. E aí você percebe que esse ES aqui, ele é um intermediário, né? Porque ele é formado e consumido na reação. E aí, ou seja, como eu disse na hipótese estacionário, o DI por DT vai ser aproximadamente zero. E aí a gente tem aqui, né? E aí a gente faz a mesma coisa que a gente acabou de fazer. A gente vai organizar a variação do complexo enzima-substrato, que vai ser K1 vezes E vezes S, menos K menos 1 vezes o ES, né? Menos K2 vezes ES. Isso vai ser igual a zero. Sendo que a gente tem também outra coisa. Por quê? Porque a enzima que a gente tem aqui, ela vai ser, na verdade, a concentração da enzima inicial, antes de qualquer alteração, menos quanto dessa enzima o substrato usou, entendeu? Que é o E0 é a enzima antes de tudo. Aí a gente joga essas duas equações juntas, ó. A gente substitui 1 e 2, no caso 2 em 1, né? E isola o ES, e a gente chega numa equação bem parecida daquele exemplo que eu tinha acabado de dar, concorda? E aí, ou seja, a gente isola o ES aqui, e a gente vai ter também outra coisa que eu tenho que falar, a constante de Michaelis. Qual vai ser a constante de Michaelis? É uma constante que eles se juntaram para organizar, que é basicamente esse K-1, que é o K da volta, mais o K2 dividido pelo K1. Que é o K da ida da primeira equação, né? E aí, ou seja, a gente muda aqui, a gente sabe que a velocidade é o dp por dt, porque a gente usa dp por dt porque é o mesmo motivo que eu falei, que ele só tem uma equação de formação, né? E a gente vai descobrir que a velocidade, que o dp por dt vai ser K2 vezes ES, sendo que a S a gente tem aqui, né? Então é só substituir. E outra coisa, foi um modelo que eles meio que tiveram a convenção, que a velocidade máxima da reação vai ser o K2, né, que é a constante cinética de formação dos produtos, vezes a concentração inicial da enzima. E isso vai ser a velocidade máxima da reação. Aí, ou seja, vou jogar tudo para cá. Esse daqui é o Michaelis, esse daqui é a Menti, né? Esse gráfico aqui eu botei em latex, mas agora é essa parte daqui, ó. No caso, a velocidade da enzima e substrato vai ser a velocidade máxima da reação, que eu tinha acabado de falar, que é o K2 vezes o E0, né? Vezes a concentração do substrato, dividido pela constante de Michaelis, que é aquele K-1 mais K2 dividido por K1,
mais a concentração do substrato. E aí, ou seja, você percebe o quê? Você tem aqui esse gráfico, foi aquela mesma coisa que a gente acabou de falar. Reação enzima e substrato são de ordem zero. Ou seja, você pode botar substrato. Vai chegar um momento que não vai ter mais enzima para aquela quantidade de substrato. É o mesmo exemplo que eu dei aqui da cadeira. Você pode botar pessoas aqui nessa sala. Não tem cadeira o suficiente para esse tanto de pessoas, entendeu? Ou seja, a reação de levantar e sentar não vai acontecer. E aí, ou seja, aí eles vão meio que ter aqueles limites que eu falei também, que é tipo, quando o Km é muito maior que a concentração do substrato, aí isso daqui vai meio que cortar a concentração do substrato, né? E aí a velocidade vai ser a velocidade máxima vezes S sobre Km. Aí quando for igual, quando a concentração do substrato for igual à constante de Michaelis, que vai ser perceba que a velocidade da reação máxima é igual a 1, né, que eu botei aqui no exemplo. Ou seja, quando estiver aqui no 0,5, aí isso daqui vai ser a concentração do substrato quando ele for igual à constante de Michaelis. Por quê? Porque vai ficar duas vezes a concentração do substrato, aí vai cortar, né, a concentração do substrato, a velocidade vai ser igual à velocidade máxima por 2, que vai ser bem nesse ponto aqui, que é quando a velocidade é igual à velocidade máxima por 2, que é no 0,5. E aí, quando o S for muito maior que o Km, aí você percebe que o Km vai ser insignificante, o S vai cortar com esse S, e a velocidade vai ser igual à velocidade máxima, que vai ser tipo num ponto aqui no infinito, que é quando esse S aqui for muito grande, entendeu? Aí a gente tem a segunda aplicação, que é na síntese de Haber-Bosch. Essa síntese é uma das mais importantes da química, porque sem a produção de amônia a gente conseguiria alimentar somente 1/3 da população global, e por isso a amônia serve como uma das principais formas de acelerar a nossa agricultura. E aí, ou seja, isso daqui está na parte mais de cinética, que é o quê? Como que a gente vai fazer o máximo, a pergunta que eles fazem, né? Como que a gente vai acelerar ao máximo essa reação para produzir mais amônia? E aí, são dois dilemas, porque pela cinética, eu tinha acabado de falar, pela equação de Arrhenius, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Porém, a gente tem que pensar também pela lei do deslocamento do equilíbrio, que é o quê? Você percebe que o ΔH dessa reação é menos 92 kJ por mol, ou seja, é uma reação exotérmica no sentido de ida. E aí o que acontece? Pela termodinâmica, quanto mais frio essa reação acontecer, mais o equilíbrio vai se deslocar para a produção de amônia. Porém, pela cinética, quanto mais quente, mais rápido vai formar amônia, ou seja, fica uma confusão. E aí o que eles fazem? Eles botam a temperatura de compromisso, que é uma temperatura de 450 graus. Já você percebe que isso daqui só vou falar, mas não tem muito envolvimento com o trabalho. Aqui, tudo isso aqui são gases, né, os reagentes e produtos. Aqui tem 4 mols de gás, já aqui tem 2. Ou seja, quando você aumenta a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para onde tem menos mols de gás. Ou seja, por isso que essa reação ocorre entre 150 e 250 atm na indústria. E eles também usam um catalisador. Pronto, essa daqui eu botei para demonstrar a decomposição do ozônio na atmosfera. O que acontece? A molécula do ozônio é atingida pelos raios ultravioletas, e aí ele acaba virando esse O, o molecular, e o oxigênio mesmo que a gente respira, o O2. E aí você percebe que esse oxigênio está servindo como intermediário, né, dessa reação. E aí, ou seja, o que acontece para essa reação acontecer? Porque ela sempre ocorreu, desde o começo da vida na Terra, essa reação ocorre. Porém, por que só atualmente que a camada de ozônio está sendo destruída? Por conta majoritariamente dos CFCs, os clorofluorcarbonetos. Esses clorofluorcarbonetos estão presentes no seu desodorante, spray aerosol na maioria das vezes. E aí o que acontece? Eles meio que funcionam como catalisadores para essa reação acontecer. Esse cloro ele atinge o ozônio e aí transforma ele em O2 e oxigênio molecular mais rapidamente. E aí o que aconteceu? Acredito que foi em 2013, a União Europeia proibiu o uso de CFCs lá na Europa, e isso ajudou muito para a continuação da camada de ozônio, porque ela é essencial para a vida na Terra. Isso aqui foi só para representar que onde tem mais poluição, onde tem mais CO2,
onde tem mais uso de CF6, a camada de ozônio vai ser mais destruída e o planeta vai ficando mais quente. Pronto. Então, concluindo, você percebe que essa hipótese de estado estacionário vai ser uma ferramenta muito poderosa para simplificar o que antes a gente não conseguia fazer, porque a gente não conseguia determinar a velocidade daquelas reações sem saber a etapa lenta, ou a etapa rápida, ou tudo isso. E vai ser a ponte entre mecanismos de múltiplas etapas e a range de velocidade que antes a gente não conseguia. E vocês perceberam por esses 3 exemplos que eu dei, mas tem outros, tem o do SO2, que a aplicação dela é muito vasta. A gente pode aplicar em bioquímica, indústrias, ciências ambientais, como eu falei aqui da decomposição do ozônio. E é isso, né? Eu queria agradecer muito à Escola de Talentos, ao Instituto Princípio, ao Marcelo, ao Rickson, que não está aqui, mas eu gosto muito dele, o Ricardo, o Leonardo, que me deram aulas no meu primeiro ano, ao André. Queria agradecer principalmente também ao Juliano, que foi meu orientador aqui nesse meu tempo, me ajudou muito nesse 1 ano que a gente vem se falando aí. Queria agradecer minha família, meu irmão que está ali, ó. Ó, meu irmão, eu vou apontar o laser para ele. Meu irmão veio aí me ver, veio aí me ver, né? E queria agradecer meus amigos aqui do Princípio também, o Gabriel e a Sofia, que me ajudam demais, estão aqui desde o começo. E é isso, né? Vou botar as referências aqui dos que eu usei, mas vocês podem ver também, tá lá no PDF, no TCC. Meus contatos, se alguém quiser pegar, me conectem no LinkedIn para eu ganhar mais seguidores. E aí é isso, obrigado. Se alguma pergunta aí, vocês podem falar. Parabéns, super didático, né? Nunca vou esquecer as cadeiras, a colisão de 3 carros e tudo mais. Parabéns mesmo, tá? Legal. Perguntas, então, dúvidas? José. Opa, lá no início você mostrou, se não me engano, foram 3 velocidades de reação, certo? Uma utilizando reagente, outra com reagente produto e outra com H+. Isso. Eu queria saber quando é que você usa cada uma delas. Deixa eu só voltar aqui. E principalmente a última, né, com H+. Pronto. Eu vou ficar daqui, fica melhor para eu ver, né? Essa primeira daqui você usa apenas quando os reagentes que se envolvem na velocidade da reação. Por exemplo, a principal diferença da primeira para a segunda é que os produtos estão aqui. Aí você pergunta, pô, por que os produtos estão aí? Qual o sentido disso? Foi aquele exemplo que eu falei, da autocatálise, que é quando os produtos eles diminuem a velocidade da reação, e tem a autoprotólise, que é quando os produtos eles ajudam na velocidade da reação. Isso vai depender tudo da ordem aqui. Se a ordem for negativa, aí essa concentração vai para baixo e aí vai ser uma autocatálise. Se a ordem for positiva, vai ser uma autoprotólise, né, que ele vai ajudar a velocidade. Já aqui você usa quando você tem algum catalisador. Nesse exemplo aqui eu botei H+, mas poderia ser qualquer um, entendeu? Entendi, obrigado. Mais perguntas, comentários para o Gabriel? Parabéns, Gabriel. Muito didático mesmo o exemplo das cadeiras e dos carros. Eu fiquei curioso o seguinte, com relação a... Você disse o que é a hipótese do estado estacionário, mas, assim, certamente não é um princípio fundamental. Então, e não sendo um princípio fundamental, imagino também que a validade dessa hipótese esteja sujeita... Primeiro, que você pode deduzir ela a partir de coisas mais fundamentais, e, ao fazer isso, você identifica onde ela é válida, quando ela é válida e quando ela não é válida. Você poderia dizer um pouquinho sobre isso? Do que essa hipótese depende para ser válida? Então, essa hipótese ela tem algumas limitações. Mas a principal dela é quando, por exemplo, vocês perceberam, vou ter que passar aqui alguns slides, né? Mas tem aquele gráfico de quando a variação do intermediário fica constante, percebe? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pronto. Você percebe que a concentração intermediária se mantém constante depois de um certo tempo. Porém, tem algumas reações que você coloca e ela já acontece na hora, entendeu? Ou seja, essa hipótese vai ser meio que inválida para reações que acontecem muito rápido. Ou seja, que o intermediário é instável, que ele na hora que o intermediário é produzido, ele já é consumido automaticamente. E aí não vai ter esse meio tempo para essa variação ficar constante, entendeu? Para não ter a variação no caso, né? Parece que silêncio, viu?
Primeiramente, parabéns, Gabriel, arrasou muito. E olha que eu nem gosto de química, mas Arrasei, arrasei. adorei. Eu queria passar, porque teve uma hora que você disse sobre uma temperatura que eu não lembro o termo certo que tu usou, De mas... compromisso. Isso, essa temperatura de compromisso. Essa temperatura de compromisso, assim, encontraram ela experimentalmente? Como é que encontraram essa temperatura? Eu não sei se eu... Acho que é mais pra frente, na verdade, né? É na parte de Haber-Bosch. Sim, mas, resumidamente, eles fizeram vários testes, tipo... Porque é 450 graus, se eu salvo engano. Aí, tipo, eles começaram a testar. Pô, vou testar com 200 graus. Forma esse tanto aqui depois de um certo tempo. Vou testar 300. Forma esse tanto. Vou testar 600. Formou esse tanto. Pô, mas começou a formar menos do que estava com 300. Aí vai subindo, até encontrar esse meu termo, foi os 450 graus que eles usam na maioria das indústrias da produção da síntese da amônia. Tá certo, obrigada. Eu tenho uma dúvida, porque eu não sei exatamente como funciona, eu tenho um pouco conhecimento sobre química. Só que você falou que uma das coisas que influencia é a forma como colide. Teria outras coisas, por exemplo, digamos no exemplo que fosse 2 carros, o ângulo em que eles colidem, Tem isso. Tem um ângulo que, agora eu não vou saber explicar direito, mas tem um ângulo certinho que eles têm que colidir. Tudo na parte de teoria de colisões, porém, como o trabalho não era mais sobre isso, eu não foquei nessa parte, entendeu? Mas existe sim. Só continuando a pergunta, no caso, tipo, se a gente fosse considerar 3, já seria um estudo de química estatística ou a gente realmente não tem como calcular como seria as reações? No caso, a constante trimolecular, né? Isso. Então, tipo assim, como eu falei, para a reação trimolecular acontecer, já é muito difícil, entendeu? Como eu falei aqui, é o exemplo dos carros lá. Tipo, você não encontra muito na natureza, entendeu? Aí, tipo, eu acredito que até tenha um estudo para constante trimolecular e tal, mas acho que daí para cima eu não acredito que tenha, porque tipo, não acontece na natureza, tipo, não tem importância química, sabe? É só, tipo, no papel. Tipo, eu posso escrever o que eu quiser no papel, mas na prática não acontece. Entendi, obrigada. E só parabenizando, seu trabalho foi muito bom. Obrigado. Mais perguntas, comentários? Mais uma aqui atrás. Eu tenho uma pergunta sobre essa questão de o que colide com o quê e ângulo de colisão. São 2 perguntas. Como é que você sabe qual o ângulo desse negócio e como é que você controla? Como é que controla o ângulo? E como é que você sabe qual é o ângulo? Como é que você sabe? Então, tipo assim, foi aquele mesmo modelo que eu falei no começo, né? Antes a gente não tinha um estudo sobre a cinética química porque a gente, tipo, não sabia, mas aí veio aquele cara e começou a estudar usando o polarímetro. É a mesma coisa aqui. Com certeza existe algum tipo de ferramenta mais atualizada que eu não conheço, porém com certeza existe, para estudar esse ângulo de colisão, tudo isso, entendeu? Alguma pergunta a mais ainda? Comentário? Vai lá, ele vai... O irmãozinho aqui, vai. Vai, irmãozinho, me pergunta, vai. Que isso, cara. Tá, ficou bem legal a apresentação, em primeiro lugar, parabéns aí. E eu queria saber se tu tem algum exemplo de aplicação prática do Michaelis-Menten, por exemplo. Do quê? Do modelo de Michaelis-Menten. Ah, tá. Não, então, existe sim a aplicação prática dele. Por exemplo, tudo que na sua vida que, sei lá, a gente come vai passar por uma reação de enzima e substrato. Sei lá, você está Amanhã a gente vai na Bovinos, na churrascaria. A gente chegou na churrascaria lá, vai estar todo morto de fome, né? Amanhã é hoje? É hoje, né? O Bovinos é hoje. É hoje. Pronto. Tá todo mundo cheio de fome aqui, vai chegar lá para comer. Aí você vai chegar lá, não, vê a picanha, vê cupim, tal. Vai começar a comer. Só que aí vai chegar uma hora que o seu corpo não vai aguentar mais aquilo, entendeu? E tipo, a sua velocidade de conseguir transformar aquela sua comida em energia para você vai se mantendo constante, porque qualquer comida que você botar para dentro não vai se transformar mais em energia, porque já foi o máximo, entendeu? Por isso que o Gabriel está guardando enzimas agora durante o dia. Nem tomei café. Então, estou entendendo que não há mais perguntas ou comentários. Vamos agradecer novamente o Gabriel.